O novo episódio de The Amazing Digital Circus chegou e com ele podemos conhecer um pouco mais os sentimentos de alguns personagens. O episódio foi inteiramente focado na Gangly e nos trouxe algumas informações sobre a vida da personagem antes do circo e também alguns desafios emocionais internos que ela está enfrentando. Além disso, podemos falar que o episódio trouxe um chip novo pra dentro do fandom? Mas calma lá, que antes de você me xingar nos comentários, vê o vídeo até o final pra você saber minha opinião sobre isso. Oi, eu sou o Alducho, seu youtuber de Digital Circus favorito, e hoje vamos falar sobre a Gangly. Mas antes, me falem aí nos comentários o que vocês acharam da minha roupa. E aí, já posso trabalhar no Sputsis? Poxa, que sonho, né? Se tudo der errado na carreira de youtuber, já sabe onde me encontrar. Vamos lá pro vídeo. O episódio já começa com a Gangly perdendo sua máscara de comédia, enquanto aprendia a jogar beisebol com a Agatha e com o Jax. Inclusive, isso foi um baita easter egg sobre o que nos aguarda no episódio 5, que vai ser focado na Agatha e se passará num cenário que tem um campo de beisebol. Mas a gente volta a falar disso no próximo vídeo. O foco desse vídeo vai ser a Gangly, fechou? E um pouquinho de Zubul também. Logo após esse incidente terrível causado pelo Jax, que a coitada passa em todo o santo episódio, Zubul chama a Gangly para ir até o seu quarto porque diz ter encontrado uma coisa interessante na sua caixa de partes. Como revelado no episódio 3, Zubul tem um problema com a sua autoimagem e fica constantemente trocando as partes do seu corpo. Por isso que tem uma caixa de partes no seu quarto. Além de que parece que a terapia do Caim no último episódio ajudou bastante, já que Zubul já parecia muito mais à vontade no episódio 4. Chegando lá, Zubul diz ter encontrado uma máscara de comédia no estilo das máscaras que a Gangly usa, só que com algumas mudanças sutis, e melhor ainda, uma máscara de plástico, o que não ia apresentar perigo de quebrar, como acontece sempre com a sua máscara regular. Eu não preciso nem dizer que a interação desses dois personagens foi o ponto alto do episódio pra mim. Como o Zubul dividiu o seu episódio, entre aspas, destaque com o Kingo, é muito provável que a gente vá conhecer mais faces desse personagem nos próximos episódios. Apesar de que a criadora já falou em seu Tumblr que esse sistema de ter um personagem em destaque por episódio é uma coisa meio vaga, né? Já que os personagens vão continuar sendo desenvolvidos nos próximos episódios, independente se é o episódio de destaque dele ou não. E foi basicamente o que aconteceu com todo mundo nesse episódio, né? O Caim convocou todo mundo para uma aventura que imediatamente foi recusada por geral, o que fez ele recorrer à caixa de sugestões e procurar por algo mais normal, a pedido da Gangly. E aí ele acaba selecionando uma aventura onde todos terão que trabalhar no fast food, que rapidamente foi revelado ter sido uma aventura sugerida pela Gangly. Uma coisa que aconteceu nesse episódio, que a gente meio que já sabia antes que ia acontecer, mas o que foi muito satisfatório foi saber que o Kingo cedeu seu lugar para Zubul poder ir na aventura. Eu pessoalmente achei legal ver Zubul em uma aventura pela primeira vez. Eu espero que isso se repita nos próximos episódios. Foi um personagem que pode não ter participado tanto assim durante as cenas do Sputsis, mas a sua participação em si foi bem importante nas cenas que aconteceu. A Gangly foi colocada por Caim no cargo de gerente do restaurante Sputsis, uma aventura que foi pensada pela própria Gangly, como a gente já havia teorizado aqui no canal. Além disso, esse restaurante guarda um segredo bem macabro e bem discreto que eu já fiz um vídeo sobre e que não foi uma coisa escancarada no episódio. Então clica no vídeo do card pra você ficar por dentro. Ter colocado a Gangly como gerente do restaurante veio a calhar, porque a mesma revelou ter trabalhado com isso na sua vida antes do circo digital. Eu acredito que uma das razões da Gangly ter sugerido uma aventura mais normal é porque no fundo ela acreditava que ter esse tipo de experiência dentro daquele mundo fosse trazer algum tipo de conforto pra ela. Alguma forma de talvez se reconectar com quem ela costumava ser. Já que normalmente as aventuras do circo são coisas mais fantasiosas. Mas o tiro acabou saindo pela culatra, porque no fim acabou sendo mais um gatilho do que uma terapia. É importante ressaltar que nesse episódio conhecemos um lado da Gangly que não tínhamos visto antes. Se antes víamos uma personagem que perdia sua máscara e ficava triste, porque ela estava apenas reagindo de acordo com a sua máscara, nesse episódio aprendemos que a Gangly tem um problema enorme de constantemente querer ser aceita pelas outras pessoas. Além de que também conhecemos um lado dela bem controlador. O cargo de gerente é nada mais nada menos do que a pessoa na empresa que se assegura de que os outros colaboradores estão exercendo as suas funções corretamente. Ou melhor dizendo, se certifica de que você está trabalhando de verdade, não coçando o saco. Mas o que a gente pôde ver nesse episódio foi a Gangly não apenas exercendo seu cargo de gerente, mas também se mostrando uma personagem bem mandona. É como se no fundo esse fosse o principal desafio que ela tem que lidar quando não tá triste. Uma pessoa extremamente controladora que força situações de protagonismo. Até mesmo um pouco inconveniente às vezes, mas que no fundo ela só quer ser aceita pelos outros e se sentir importante. Lembrando que eu não tô julgando a Gangly, tá? Esse tipo de comportamento tóxico geralmente se aflora em quem sempre foi excluído a vida inteira e de repente é botado num papel de liderança. O que me faz pensar que talvez ela também enfrente isso na sua vida real. Sabe, aquela famosa jornada do oprimido se tornando o opressor?
A gente pôde perceber isso quando a Gangly dá várias ordens pro Jax, e quando ele não obedece, ela submete ele àquele treinamento, que tá mais pra uma tortura. A forma que ela reagiu à desobediência dele deixou bem claro que ela realmente tem um problema com controle. E isso só se intensifica quando ela é desafiada. Inclusive, nessa cena, quando o Jax tá passando pelo treinamento, a Gangly diz o seguinte: Olha, eu sei o que você tá pensando. Eu quero ser quadrinista pra lançar no futuro a minha HQ digital inspirada em mangá. Que seus sonhos são completamente irreais e você precisa deixar eles de lado. É como se ela estivesse só repetindo algo que já disseram pra ela em algum momento da vida. Algo que os pais dela ou até mesmo os superiores dela no trabalho fizeram ela acreditar. Não é segredo pra ninguém que o mercado de trabalho, especialmente em redes de fast food, é uma área bem tóxica. E até mesmo por pressão interna da família, a maioria das pessoas acabam se submetendo ao tipo de trabalho que é considerado normal. Um trabalho que não vai te ajudar em nada a conquistar seus sonhos, mas que mesmo assim, suga até a última gota da sua sanidade. E no caso de um trabalho em um fast food, como esse episódio faz uma crítica, é pior ainda, que você não vai sequer receber um salário decente comparado com o trabalho que você faz. Essa fala dela sobre querer lançar a própria HQ digital inspirada em mangá soou até como um desabafo pessoal da autora, que é uma coisa que eu tenho certeza que muitos showrunners de animação indie precisam enfrentar em suas jornadas. Pessoas desencorajando o tempo inteiro simplesmente por parecer um sonho irreal demais e distante do que é considerado um trabalho normal. A Gangly é uma personagem que é vista desenhando na maior parte do tempo quando eles não estão em uma aventura. Então eu acho que isso faz parte do background da personagem, que ela teve que desistir dos seus sonhos e seguir carreira num fast food. Agora voltando a falar sobre o comportamento controlador da Gangly, esse mesmo padrão se repetiu em outras cenas. Não foi só com o Jax, mas também com a Hagatha e com a Pomni, que bateu de frente com ela uma hora sobre aquele trabalho não ser real e ela estar levando muito a sério. A maior questão do episódio é de que não importa quantas máscaras felizes a Gangly use, o problema real, o que tá dentro dela, sempre vai se sobressair. Enquanto ela usa a máscara feliz e tenta forçar uma felicidade que não existe, ela tem esse comportamento extremamente nocivo com os outros personagens. O que me faz até questionar se o Jax não quebra a máscara dela de propósito. Mas eu acho que não, eu acho que ele faz isso pelo bullying mesmo. Após ouvir da Hagatha e do Jax que eles preferem a versão dela quando está com a máscara triste, Gangly começa a entrar numa espécie de crise, o que a faz ir até os fundos do restaurante. E é quando ela tem uma conversa rápida com a Pomni, onde fica evidente que máscara nenhuma, seja de comédia ou qualquer outra, está no controle dos seus verdadeiros sentimentos. Ela claramente se sente triste e se sente incompreendida pelos outros, por isso age como age. Por ser a gerente do restaurante, ela é obrigada a ficar até o fim do expediente, até não sobrar ninguém. E por ter ninguém por perto, ela começa a dissociar, que pra quem não sabe é aquele estado que a gente fica quando se sente um pouco desconectado da realidade. É uma característica bem presente em quem tem depressão. Você se sente muito mais um espectador do que a pessoa de fato que tá vivendo aquela vida. E ela só retorna à realidade quando a Pomni fala com ela. E percebendo como a Gangly estava, a Pomni se oferece pra fechar o restaurante. A Pomni sentiu que a Gangly estava em crise, apesar do conflito que elas tiveram mais cedo. É como se aquela conversa que as duas tiveram nos fundos do restaurante fez a Pomni perceber que havia algo de errado com a Gangly. Então ela decidiu demonstrar compaixão pela colega. A cena final da aventura é a Gangly saindo do restaurante, retirando sua máscara feliz que ganhou de Zubul e dando lugar à sua máscara verdadeira, a máscara triste. Mas mesmo assim, mesmo usando a máscara triste, ela nos mostrou que ainda é possível sorrir. Que bonito, né? Dando lugar a uma cena bem emocionante e bonita. Além da interação de Zubul com Gangly, essa cena é sem dúvidas uma das minhas preferidas do episódio. É uma cena um tanto quanto libertadora pra ela. E por fim, uma das cenas mais polêmicas que causou muita discordância entre os fãs por causa de uma fala do Caim. A Gangly se jogou ou não se jogou de propósito na frente do caminhão. Na minha opinião, ela não se jogou. Até mesmo pelo rosto surpreso que ela faz, parece muito ter sido um acidente. E o Caim disse aquilo daquela forma porque, bem, é o Caim, né? Eu não acho que ela faria isso, por mais triste que estivesse. Isso não condiz com o sentimento de liberdade que ela mostrou poucos segundos antes dessa cena. E de qualquer forma, ninguém pode morrer no circo digital. A gente já sabe que a única forma de sair de lá é através de uma abstração. E na última cena do episódio, vemos a galera de volta no circo, enquanto a Gangly tá sentada no cantinho isolada, com vergonha do pessoal e desenhando. Porque depois de tudo que aconteceu na aventura, das coisas que ela falou, que ela ouviu, ela achou que ninguém ali gostava mais dela ou queria conversar com ela. E aí apareceu o Zubul e eles tiveram um diálogo bem fofinho, que muita gente shippou.
Eu até shippei, mas calma lá, como amigos apenas. Vamos combinar que a amizade também pode ser shippada. Você torcer por mais interações entre dois personagens, mesmo sem ser de forma romântica, também é uma forma de ship. E logo depois que o episódio lançou, a Glitch publicou essa imagem de um desenho que a Gangly fez dela com a Pomni e Zooble, a coisa mais fofa do mundo. Esse desenho feito pela Gangly mostra que ela valoriza muito a forma que a Pomni e Zooble agiram perante sua crise durante a aventura. Estranho a Hagata não tá aí, será que ela vai começar a ser excluída a partir do próximo episódio? Será que esse vai ser o plot do episódio 5? Olha, considerando como ela agiu no episódio 4 e disse as coisas que disse, descubra no próximo vídeo. Os vídeos de Digital Circus ainda não acabaram, tô um pouco enrolado essa semana, eu sei, mas eu pretendo fazer alguns, então fiquem ligados no canal, deixem sugestões de pautas aqui nos comentários e me falem o que vocês acharam da Gangly nesse episódio. O que é isso? Você já assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal? Você vai ver só! E também entrem no meu servidor do Discord, primeiro link na descrição, pra gente bater um papo sobre Digital Circus. Até o próximo vídeo, falou!